Oi, amigas e amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais um vídeo no ar aqui no meu canal no YouTube. Para quem não me conhece, eu sou Almeno Campos, jornalista esportivo daqui do Rio de Janeiro. E o tema do vídeo é a vitória do Brasil. É a seleção brasileira que, depois de 5 jogos oficiais, voltou a ganhar uma partida oficial. Com uma goleada 4-1 em cima do Paraguai. Então, convido você a já deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para quando for postado aqui um vídeo ou um short aqui no canal, você vai receber a notificação, tá certo? E claro, compartilhe esse vídeo com todo mundo, até mesmo para aquela pessoa que você não gosta, que você detesta, que você odeia. Não tem nenhum problema, tá certo? O importante é divulgar o meu trabalho. Vai que essa pessoa acabe aí, sei lá, curtindo o conteúdo aqui do canal, tá certo? Bem, essa conta que eu fiz sobre os 5 jogos oficiais, né, que o Brasil não ganhava, aí no caso a gente considera as eliminatórias e a Copa América, né, a estreia da seleção brasileira na Copa América, que o Brasil acabou empatando em 0-0 com a Costa Rica. Então são esses jogos oficiais, né? Os amistosos não são contabilizados, né, para essa sequência, digamos assim. Então, jogos oficiais, o Brasil não ganhava 5 partidas oficiais e hoje ganhou do Paraguai por 4-1. E com esse resultado, né, o Brasil já praticamente garante a classificação para as quartas de final da Copa América. Né? Isso porque no grupo D, a gente tem aqui a Colômbia, líder do grupo D, com 6 pontos conquistados. Colômbia que teve 2 vitórias em 2 jogos e na sexta-feira a Colômbia derrotou a Costa Rica por 3-0. Então a Colômbia é líder com 6 pontos, a Colômbia já está matematicamente classificada para as quartas de final. O Brasil em segundo lugar com 4 pontos. Em terceiro lugar, a Costa Rica com 1 ponto. Em último lugar, o Paraguai com nenhum ponto, teve 2 derrotas em 2 jogos. O Paraguai já está matematicamente eliminado da Copa América. Lembrando que são 4 grupos, os 2 primeiros de cada grupo avançam para as quartas de final, tá certo? Então, assim, o Brasil ele já está praticamente classificado, né? Até porque para o Brasil ser eliminado da Copa América, gente, é o seguinte, teria que acontecer um cenário muito improvável. No caso, o Brasil teria que perder para a Colômbia por 3 gols de diferença e a Costa Rica ganhar de 4 gols de diferença do Paraguai. Né? Até porque a Costa Rica é a única seleção que pode empatar em pontos com o Brasil. Mas assim, o Brasil nesse momento tem saldo positivo de 3 gols, né? Fez 4 gols e sofreu 1, enquanto que a Costa Rica não fez gol e sofreu 3. Então teria que tirar essa diferença muito grande de saldo. Então assim, o Brasil já está praticamente classificado agora. Tem que derrotar a Colômbia na última rodada na fase de grupos, o jogo que vai acontecer na terça-feira, 10 horas da noite, horário de Brasília. Isso porque também, né, o primeiro colocado do grupo D, que é o grupo do Brasil, vai enfrentar o segundo colocado do grupo C. Enquanto que o segundo colocado do grupo D vai enfrentar o primeiro do grupo C, exatamente. Então, o Brasil ficando na liderança desse grupo D, está se desenhando, no caso, para o líder do grupo D enfrentar possivelmente o Panamá. Porque na última rodada do grupo C vão acontecer os jogos entre Uruguai e Estados Unidos, Panamá contra a Bolívia. O Uruguai, que é o líder do grupo C com 6 pontos, seguido dos Estados Unidos e do Panamá, ambos com 3 pontos. Só que no duelo entre Uruguai e Estados Unidos, o Uruguai é o favorito, na minha visão, tá? Enquanto que o Panamá vai enfrentar a Bolívia, que a Bolívia é a seleção mais fraca assim, da Copa América. Então, eu arrisco a dizer que pode pintar um Panamá em segundo lugar no grupo C, tá?
lembrando que os Estados Unidos perderam para o Panamá na segunda rodada, né? Então, ficar em primeiro lugar no grupo D, né? O Brasil vem ganhando da Colômbia, fica em primeiro lugar no grupo D e aí se desenha para ter um duelo nas quartas de final contra a seleção do Panamá. Então, assim, então, pode se tornar uma boa coisa para o Brasil agora. Se ficar em segundo lugar no grupo D, aí é bem possível que vai ter o Uruguai na liderança, né, do grupo C. Pode até acontecer um triplo empate no grupo C com 6 pontos entre o Uruguai, Estados Unidos e Panamá. Só que assim, cara, o Uruguai tem saldo positivo de 7 gols. Fez 8 e sofreu 1. Né? Então, assim, é muito improvável do Uruguai perder a liderança do grupo C. Teria que perder de uma goleada dos Estados Unidos, que, convenhamos, não vai acontecer, né? Pode acontecer os Estados Unidos ganharem do Uruguai? Sim, mas primeiro que eu acho difícil da seleção estadunidense ganhar do Uruguai, e segundo, ganhar de goleada não vai acontecer, né? Então, são esses os cruzamentos, beleza? Então, situação, o Brasil tem que ganhar da Colômbia na última rodada para ficar na liderança e ter um duelo mais acessível, digamos assim, nas quartas de final. Agora, falar do jogo, tá? Do jogo que aconteceu na noite desta sexta-feira. E falando primeiro da escalação do Brasil, né? O Brasil que, no caso, o técnico Dorival Júnior, né, fez 2 modificações em relação ao jogo anterior. Ele tirou o Guilherme Arana na lateral esquerda e colocou o Wendel e Savinho, que entrou muito bem, na minha visão, no jogo contra a Costa Rica, começou como titular, no lugar do Rafinha. Então, a seleção do Brasil que teve Alisson no gol, Danilo na lateral direita, a dupla de zaga com Éder Militão e Marquinhos, e o Wendel na lateral esquerda. O meio de campo com os volantes João Gomes e Bruno Guimarães, e o meia Lucas Paquetá. E o ataque com Savinho pela direita, Vinícius Júnior pela esquerda e o Rodrigo jogando mais centralizado. Isso na teoria, né? Porque na prática, né, a gente observou o Vini caindo mais centralizado em alguns momentos, o Rodrigo caindo mais pelas pontas, enfim. Então a gente acabou observando também essa movimentação na seleção brasileira, que enfrentou o Paraguai com a seguinte formação, né? O Morínigo no gol, Velasquez na lateral direita, a dupla de zaga com o Balbuena, aquele Balbuena que jogou no Corinthians, e Alderete formando a dupla de zaga, e o Espinosa na lateral esquerda. Aí meio de campo com Vilha Sante, volante do Grêmio, e o Cubas, outro volante. Aí pela meia direita o Damian Bobadilla, que é aquele do São Paulo, o Enciso jogando mais centralizado e o Miguel Almiron jogando na ponta esquerda. E o centroavante, o Alex Arce. Então o Paraguai que tem alguns jogadores conhecidos, né, ou que jogam no Brasil ou que já atuaram no Brasil, né, o Balbuena, por exemplo, o Vilha Sante, volante do Grêmio, o Bobadilla, como falei, que é do São Paulo, e no banco de reservas, né, o zagueiro Júnior Alonso, que agora, a partir de julho, vai voltar a jogar no Atlético Mineiro, o Gustavo Gomes, zagueiro do Palmeiras, o Matias Rojas, aquele Matias Rojas, né, que inclusive já está dando um problema, né, para o Corinthians, enfim, um problema que o próprio Corinthians arrumou, né, enfim. O Fabrício Peralta, volante que em breve vai jogar no Cruzeiro, e o Ángel Romero, atacante do Corinthians, né, e o Derlis Gonzalez, que até poucos anos atrás jogou no Santos. Então são jogadores que também tiveram passagem, né, no Brasil ou que atuam no Brasil. Agora sim, falando do jogo, foi um jogo bem amarrado, né? Até o momento do primeiro pênalti marcado para o Brasil. Até o primeiro pênalti, né, estava um jogo bem chato. O Brasil não estava conseguindo desenvolver bem as suas jogadas. Começou naquela lentidão, aquele sono, sabe? Mas aos 30 minutos do primeiro tempo, o Brasil teve um pênalti a favor, que foi um chute da entrada da grande área do Paraguai, do Lucas Paquetá,
que a bola acabou batendo no braço do jogador do Paraguai. Se eu não estiver errado, foi no volante Cubas do Paraguai. Mas assim, eu sei lá se foi pênalti nesse lance, tá? Porque foi aquele movimento, né, que o jogador do Paraguai girou o corpo e aí ele estava com o braço próximo do corpo, né? Mas assim, o árbitro acabou marcando o pênalti. E aí na cobrança de pênalti, o Lucas Paquetá, ele conseguiu isolar a bola. Assim, eu não consigo conceber essa ideia, sabe, de um jogador profissional conseguir errar um pênalti num gol de 7 metros de largura, sabe? E o Paquetá errou, enfim. Só que logo depois, logo na sequência mesmo, 4 minutos depois, o Paquetá, digamos assim, se redimiu, né? Pela primeira vez no jogo, que acabou dando um belo passe para o Vinícius Júnior. Aliás, foi uma jogada bem construída pelo Brasil, que a bola chegou até o Paquetá deu um belo passe encontrando o Vinícius Júnior dentro da grande área, driblou o goleiro Morínigo do Paraguai, e aí o Vinícius Júnior colocou a bola para o fundo da rede, 1-0 para a seleção brasileira. Aí, a partir do pênalti, a partir do gol, o Brasil começou a se soltar no jogo, né? Começou a fazer uma boa apresentação, na minha visão. Teve um volume grande também de chegadas na grande área do Paraguai. E aí, deixa eu ver aqui exatamente, os 42 minutos, né, do primeiro tempo, o Savinho aproveitou um rebote e fez 2-0 para a seleção brasileira. Tá? E o Savinho, né, que titular, e acabou ficando no lugar certo, na hora certa, aproveitou o rebote e fez o segundo gol. E ainda no final do primeiro tempo, e aí no lance em que a zaga do Paraguai, meus amigos e minhas amigas, hein, ajudou a gente também, né? E aí a zaga do Paraguai foi tentar dar um chute para frente, a bola bateu no Vinícius Júnior e foi para o fundo da rede. 3-0 para a seleção brasileira, isso no primeiro tempo. Aí no segundo tempo, gente, no início do segundo tempo, né, com 2 minutos, o zagueiro Alderete, rapaz, ele foi chutar de muito longe, a bola foi no canto esquerdo do goleiro Alisson. E aí o Alisson esticou o braço e não conseguiu fazer a defesa. Já falei isso em outros vídeos, é verdade, sobre o Alisson. Mas o Alisson depois ele fez uma defesaça, né, num chute colocado, enfim. O Alisson foi lá, fez uma bela defesa. Mas, cara, era um chute de longe que no Liverpool o Alisson defenderia. Não é a primeira vez que eu falo isso. E pior que muita gente concorda com o que eu falei aqui agora. Enfim, ainda bem que esse gol não fez muita diferença pra gente, né? Que já estava 3-0, o Paraguai diminuiu 3-1, enfim. E aí, ainda bem que esse gol não fez tanta diferença assim pra gente. Aí teve um certo momento, né, que o Paraguai fez uma pressão, né, até 15 minutos do segundo tempo, por aí. Mas depois o Brasil voltou a controlar as ações no jogo. E aí, deixa eu ver aqui rapidinho, perto dos 20 minutos do segundo tempo, o Brasil teve outro pênalti marcado. Um outro pênalti marcado, aí foi no chute do Savinho, também na entrada da área, aí a bola pegou de novo na mão do jogador do Paraguai, aí esse foi mais pênalti ainda, na minha visão. Foi mais pênalti que no primeiro lance. O pênalti foi marcado, e aí, detalhe importante, né, que alguns jogadores do Brasil chegaram para o Paquetá, incentivaram o Lucas Paquetá a bater o pênalti de novo. E desta vez o Paquetá foi lá e conseguiu converter a cobrança. Aí bateu rasteiro no canto esquerdo do goleiro Morínigo e fechou o placar 4-1 para a seleção brasileira. Aí no decorrer do segundo tempo o volante Cubas do Paraguai foi expulso e não teve mais nenhuma mudança no placar, né? E aí o técnico Dorival Júnior no segundo tempo fez modificações, né? Tirou o Savinho para colocar o Rafinha, tirou o Bruno Guimarães, que mais uma vez fez uma partida abaixo, na minha opinião. Acho que o Bruno Guimarães não jogou bem na noite de hoje.
e colocou o Douglas Luiz. Não sei, cara, acho que agora enfim, cara, acho que tem que mexer nessa posição. Acho que não tem como o Bruno Guimarães, cara, titular. E ele joga muita bola no Newcastle, tá? Esse é o detalhe. Ele joga muita bola no Newcastle, mas na seleção ele não consegue render, cara. É impressionante. Por que não dar uma oportunidade pro Douglas Luiz? Por que não? Ou até pro Andrés Pereira, quem sabe, né? O Andrés Pereira também faz essa função de segundo volante. Possibilidades tem o Dorival Júnior. É só querer fazer. Depois, né, teve a saída do Rodrigo para a entrada do Endrick e o Paquetá saiu para a entrada do Andrés Pereira. Eu imagino que o Dorival Júnior ele acabe vendo, né, o Andrés como um meia, né, de fato, né, esse terceiro jogador do meio de campo, mais centralizado, enfim, para articular jogadas. Então, acho, né, que o Andrés Pereira, na visão do Dorival Júnior, é um substituto para o Lucas Paquetá, não necessariamente para o Bruno Guimarães, por exemplo, que ali tem o Douglas Luiz para fazer essa função também, mas são possibilidades que o Dorival Júnior tem aí no banco da seleção brasileira. E no finalzinho do jogo também teve a saída do Éder Militão para entrar o Gabriel Magalhães. Então foram modificações que o técnico Dorival Júnior fez e ficou 4-1 para o Brasil, que conseguiu a primeira vitória nesta Copa América. Vinícius Júnior finalmente jogou bem na seleção brasileira. É uma coisa que eu cobrava nos vídeos anteriores, o Vinícius Júnior jogar bem na seleção, e ele jogou bem, acabou marcando 2 gols, um contando, né, com uma ajuda do zagueiro paraguaio, é verdade, mas estava lá no lugar certo, na hora certa, mas ele fez uma grande atuação na minha visão. O Lucas Paquetá, né, teve um pênalti perdido, é verdade, mas foi bem mais participativo. Então, destacar a atuação dessa dupla. Que essa dupla jogando bem, vai ajudar muito o Brasil. São fatos, são jogadores de qualidade. Apesar de que no vídeo anterior eu achei que o Paquetá foi abaixo, mas ainda tem toda a questão, né, fora do campo, que ele está sendo investigado pela Federação de Futebol da Inglaterra por envolvimento em apostas esportivas e tudo mais. Enfim, uma pessoa numa situação dessa não vai estar com a cabeça 100%. Isso é um fato, gente. A gente está falando de seres humanos. Os jogadores não são máquinas, não são robôs. E ele acabou aparecendo bem hoje no jogo, na minha opinião. Então, tá indo a minha visão, a minha análise dessa vitória da seleção brasileira em cima do Paraguai. A próxima rodada, que vai acontecer na terça-feira, os 2 jogos do Grupo D, às 10 da noite, no horário de Brasília. Brasil e Colômbia, que vão se enfrentar lá em Santa Clara, que fica na região metropolitana de São Francisco, na Califórnia. E o outro jogo do grupo entre Costa Rica e Paraguai. No caso, no jogo entre Brasil e Colômbia, se terminar empatado, a Colômbia vai ficar na frente no grupo D. E aí o Brasil ficaria em segundo. Então, acontecendo esse cenário, a líder do grupo D, né, a Colômbia, enfrentaria o segundo colocado do grupo C, e o Brasil, segundo colocado do grupo D, aí vai enfrentar o primeiro do grupo C. Agora, o Brasil vencendo, aí o Brasil fica na liderança do grupo D, e aí, teoricamente, vai ter um adversário mais acessível, como eu falei lá no início do vídeo, está se desenhando para o Panamá ser o segundo colocado no grupo C. Os Estados Unidos, nesse momento, são os segundos colocados no grupo C, mas vai ter um duelo bem difícil contra a seleção do Uruguai, que já está assim, virtualmente, né, classificada para as quartas de final na liderança do grupo C. É melhor a gente evitar o Uruguai já nesse momento, né? Eu acho melhor, assim, pelo menos na minha visão. E agora, duelo contra a Colômbia vai ser um duelo bem difícil. Bem difícil. A seleção da Colômbia está jogando bem na Copa América. O Ramos Rodrigues, né, que o torcedor de São Paulo não gosta dele, mas que na Colômbia joga muita bola. Tem um esquema desenhado para ele.
sendo essa peça central no time da Colômbia. Luiz Dias, atacante do Liverpool, né, de beirada de campo, joga pela esquerda, craque de bola. Tem o João Arias do Fluminense, atuando pela ponta direita de ataque. Dá para ver aqui direitinho também, né? Seleção da Colômbia, aqui é na hora mesmo, gente. Lembrar aqui que foi o centroavante titular, né, da seleção da Colômbia hoje. O Córdoba hoje foi o titular na seleção da Colômbia. A Colômbia aqui tem Richard Rios, né, volante do Palmeiras. O Lerma, que joga na Inglaterra. É uma seleção de qualidade, é uma seleção muito boa. Tem o Rafael Santos Borré no banco de reservas, né, atacante do Internacional. O zagueiro Mina, passou no Palmeiras, opção no banco de reservas. O Santiago Arias, do Bahia, ótimo lateral direito. É uma seleção que tem qualidade. E tem um Borja, né, o atacante que não deixou muita saudade no Palmeiras, mas é um atacante que tem uma confiança lá no futebol colombiano. Então, são algumas peças aí, alguns jogadores que fazem parte da seleção colombiana, que, repito, vai ter um duelo bem difícil contra... No caso, a gente, né, o Brasil vai ter esse duelo bem difícil contra a Colômbia. Foi isso que eu quis dizer. Então, tá aí, gente. Eu tô gravando o vídeo já no início da madrugada desse sábado. Então, já vai ser postado esse vídeo. Se você ficou comigo aqui até agora, muito obrigado. Já deixa aquele like, tá certo? Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe esse vídeo com todo mundo. E em breve volto com mais um vídeo por aqui. Nesse sábado já começa a fase final da Eurocopa, a fase de mata-mata. Mas nesse sábado e nesse domingo eu não vou conseguir fazer aquele resumo após os jogos, tá? Porque tanto no sábado quanto no domingo estarei fazendo transmissões na MS Web Rádio. MS Web Rádio. Para quem quiser acompanhar as transmissões, estarei fazendo Vasco e Botafogo, 6h30 da noite. E no domingo, Flamengo e Cruzeiro, direto do Maracanã, domingo, 6h30 da noite. Então, estarei nessas duas transmissões. Então, só vou fazer vídeo de resumo pós-jogo na segunda-feira. Só vou conseguir, de fato, na segunda-feira. Estarei bem atarefado, né, no final de semana fazendo as transmissões. Então, fica aí o detalhe. E no Flamengo e Cruzeiro vai ter aquele vídeo pós-jogo, tá certo? Então, é isso, tá? Fica essa programação aí nos próximos dias. Eu volto em breve com mais um vídeo por aqui. Beijos e abraços a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.